TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 13 de março, e você vai ver a seguir. Alunos podem receber material escolar da Prefeitura de Petrópolis só no fim do ano letivo. CPTrans diz que vai adequar infraestrutura viária para a ligação Bingen-Quitandinha. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra 228 atendimentos de acidentes de trânsito em 2 meses. Queda de árvore interrompe trânsito no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Petrópolis podem receber o kit de materiais escolares somente no final do ano letivo de 2026, conforme prazos estipulados no cronograma apresentado pelo município à Justiça na última quinta-feira. O documento prevê 173 dias úteis, cerca de 8 meses, para concretizar a compra. Após essa etapa, a entrega dos kits para os estudantes podem levar cerca de 2 meses. O cronograma foi encaminhado para ser anexado ao processo que corre na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Petrópolis, onde uma decisão judicial obriga a Prefeitura a oferecer uniformes e materiais escolares para todos os alunos da rede pública municipal de ensino. Anteriormente, o Executivo alegou que o atual cenário de calamidade financeira impede a assistência do governo no que tange ao fornecimento dos kits escolares a quase 39 mil estudantes. O período apresentado para conclusão não respeita a decisão judicial publicada em 22 de janeiro de 2026, que determinou que os materiais deveriam ser entregues dentro do ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spillmann. O cronograma apresenta 9 fases que contêm etapas entre planejamento da compra, estudos técnicos, pesquisa de preços, análise jurídica, consultas ao órgão responsável pela ata de registro de preços e ao fornecedor, até a formalização da contratação. Em 2025, a Justiça acatou a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o município de Petrópolis pela omissão na entrega de materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A decisão determinou que a Prefeitura teria que fornecer os insumos necessários de forma completa para todos os alunos matriculados a partir do ano letivo de 2026. A situação é um percalço herdado de gestões anteriores. Conforme o MPRJ, em 2022, foi instaurado um inquérito civil para apurar a carência dos materiais, o qual se desdobra na decisão atual. Nesse contexto, o Executivo informou que a Secretaria de Educação não viabilizou o fornecimento pela ausência de previsão orçamentária para o fim, destacando que não foi anexado um planejamento para a inclusão dos custos. Ainda no ano passado, a Procuradoria-Geral do município recorreu da decisão judicial. A Procuradoria sustentou que a realidade era fática e ressaltou que o problema se agravou, pois o município teve que arcar com dívidas passadas que prejudicaram o funcionamento dos serviços básicos, como a coleta de lixo, que teve um período de crise no último semestre de 2024 e nos primeiros meses de 2025, além de cumprir o pagamento atrasado de outras áreas, como a saúde. Indagando que a medida proferida que beneficia famílias impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre o cronograma apresentado e outras questões que envolvem os kits, mas não recebemos resposta até o fechamento desta edição. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, vai adequar a infraestrutura viária do trecho da BR-040, onde está prevista a ligação direta entre os bairros Bingen e Quitandinha. O
O anúncio ocorreu após uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, para que o município adote medidas de segurança e participação popular antes do teste viário na região. O MPRJ expediu a recomendação por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis, para garantir segurança, transparência e participação popular antes da realização de um teste operacional na BR-040. Com isso, a CPTrans vai adequar a infraestrutura viária do trecho da rodovia, onde está prevista a ligação direta entre o Bingen e o Quitandinha. A companhia ressaltou que, além das adequações, outros procedimentos que envolvem melhorias e fiscalização também deverão ser feitos. A conexão entre o Bingen e o Quitandinha representa para uma parcela da população um equilíbrio no tráfego, ainda mais para aqueles que utilizam a rota para ir e vir do trabalho. O movimento empresarial Petrópolis 2030 informou que, com a ligação, serão 18 mil veículos a menos acessando o centro histórico. Inclusive, eu conversei com alguns motoristas que veem de maneira positiva a nova ligação. Mas eu acredito que vai facilitar muito porque tem muita gente que faz esse percurso, né, até para trabalhar e aí precisa voltar para casa, enfim. Então acho que essa via de mão única que a gente tem hoje do Quitandinha pro Bingen, ela é muito bacana. O contrário certamente vai ajudar muita gente também. Porque, pô, às vezes tu quer do Bingen pro Quitandinha, não tem como, tem que dar a volta lá pelo outro lado. Se Deus quiser vai melhorar sim. Dá uma aliviada, vai ajudar aqui, né, fica mais prático sair de lá do que ter que pegar a rua inteira, o trânsito inteiro. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público, a nova faixa pode afetar diretamente as comunidades no entorno, especialmente o Amazonas e o Parque São Vicente. O Ministério Público ressaltou a necessidade de respeitar os direitos dos moradores ligados à mobilidade urbana segura, à infraestrutura adequada e ao bem-estar coletivo. Diante do exposto, o Executivo, por meio da CPTrans, informou que já vem conduzindo um diálogo permanente com a população e acompanhamento dos órgãos de controle, e explicou que o plano de implementação da ligação Bingen-Quitandinha prevê um conjunto de ações voltadas para a segurança e para a organização do trânsito. Para o taxista Marco Antônio Vieira, a ligação vai desafogar o trânsito. Pelo menos, com certeza, pelo menos naquela redondeza ali da... Quem vem para o centro, Monte Caseiro, Hospital Santa Teresa, vai melhorar bastante, que aí em vez do pessoal vir, né, o fluxo vir todo para cá, por ali, muita gente que vai para o lado de lá vai sair por ali mesmo, já vai facilitar. Além disso, a Prefeitura tem que analisar formalmente, no prazo de 15 dias, uma proposta alternativa apresentada por moradores do Parque São Vicente, que prevê a implantação de uma rotatória no local. Segundo o MP, caso os estudos indiquem que a inversão de faixa é inviável, a CPTrans deve comunicar oficialmente a desistência da medida e apresentar os resultados. A companhia destacou que a fase experimental tem o objetivo de permitir a avaliação técnica do funcionamento da medida em condições reais de tráfego, com acompanhamento permanente das equipes de trânsito. E a sala de trauma do Hospital Santa Teresa divulgou os dados dos atendimentos referentes aos 2 primeiros meses, agora de 2026. Os acidentes de trânsito lideram os registros, com 228 casos em janeiro e fevereiro. E mais uma vez as ocorrências com motocicletas lideram os registros na unidade, que atendem também a ocorrências de agressões, quedas, queimaduras, entre outros tipos de acidentes. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa é referência no atendimento de urgência em Petrópolis, recebendo pacientes tanto pelo SUS quanto por convênios de saúde. Muitas das vítimas de acidentes de trânsito são levadas para o local pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros. Em janeiro de 2026, foram registrados 114 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 64 envolveram motocicletas, 40 carros e 10 casos foram de atropelamentos. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos continua sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde. Em janeiro, foram 57 atendimentos com motos pelo SUS, 37 com carros e 10 por atropelamento. Pelos convênios, foram 7 com motos e 3 por carros.
Em fevereiro, a unidade também registrou 114 casos de acidentes de trânsito. Desse total, 75 envolveram motocicletas, 35 de carros e 4 atropelamentos. Somando janeiro e fevereiro, foram registrados 139 atendimentos a vítimas de acidentes com motocicletas, 75 envolvendo carros e 14 casos de atropelamento. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito em Petrópolis. Tem que dirigir com cautela, respeitar o sinal e todas as vias, pedestre principalmente. Tendo atenção, procurando ter o máximo de atenção possível. O sinal antes de estar amarelo, você para na faixa, manter sempre na sua mão e pedir a Deus sabedoria e tocar o barco. Para Juan, atualmente o maior causador dos acidentes tem sido a tecnologia. O que atrapalha muito no trânsito, acho que é o celular, o uso do celular. Eu tento ser o mais atento possível, né? Evitar de mexer no celular, o som também atrapalha bastante, né? Essa daqui, às vezes também dentro do carro, tem gente que tira a tua atenção, fica aqui, olha ali. Em 2025, foram 1.434 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. Desse total, 906 foram com motocicletas, ou seja, cerca de 63% dos casos. Em dezembro, a unidade contabilizou 151 atendimentos do tipo, sendo o mês com o maior número de registros e com uma grande margem para o segundo mês, com mais ocorrências que é março, com 132. Olha só, gente, eu trouxe aqui ontem que a queda de uma árvore interrompeu parte do trânsito no centro aqui de Petrópolis. O incidente aconteceu no início da tarde de quinta-feira, dia 12 de março, na Praça Dom Pedro II. A Rua da Imperatriz precisou ser interditada na altura da Praça Dom Pedro II, no sentido da Rua do Imperador. Uma árvore que ficava na praça caiu no início da tarde desta quinta-feira e ficou atravessada em uma das principais vias do centro histórico, e por isso o trânsito ficou interrompido. A queda aconteceu no momento em que equipes da Condep realizavam um trabalho de poda. Uma parte da árvore estava comprometida e apodrecida, o que provocou um incidente. O corretor de imóveis Paulo César Cruz passava pela região e se deparou com a árvore na pista. A cidade hoje está com muitas árvores contaminadas com esse risco de cair, não só no centro da cidade, mas também nas vias principais, né, dos bairros. Então esse risco corremos, né? E acho que alguma coisa tem que realmente ser feita, uma vistoria melhor e retirar aquelas que não tem vida mais, né? A radiologista Fernanda Camargo estava na Praça Dom Pedro durante a remoção da árvore. Segundo ela, por Petrópolis ser uma cidade com muitas árvores, é preciso ter um cuidado ainda maior com a manutenção. Então, a questão não acredito que seja da árvore estar podre, da falta de uma manutenção do meio ambiente ou órgão competente que seja responsável por isso, para prevenir que a árvore apodreça, fazendo esse cuidado, essa manutenção, né, das árvores. Equipes da Condep, Guarda Civil Municipal e CPTrans atuaram na ocorrência, com o objetivo de organizar o tráfego de veículos na região. A concessionária Enel também foi acionada, visto que a queda da árvore interrompeu o fornecimento de energia elétrica de parte da Rua da Imperatriz. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, o CETranspetro, todas as linhas dos coletivos que passam pelo trecho sentido centro sofreram alterações no itinerário. O ponto de ônibus chegou a ser temporariamente transferido para o antigo fórum na Rua do Imperador. É importante lembrar que no fim da tarde de quarta-feira, dia 11 de março, outra árvore caiu na Praça Dom Pedro. Apesar das ocorrências registradas na quarta e na quinta-feira, não houve vítima. E você vai ver no próximo bloco. Câmara de Petrópolis homenageia personalidades com títulos de cidadão petropolitano e medalha Coelho. Abertura de pequenos negócios bate recorde em 2026. Mutirão Dívida 0 RJ já renegociou mais de 8 milhões de reais em dívidas. Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né?
E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis preparou uma programação especial para celebrar os 183 anos da cidade, comemorados no próximo dia 16 de março. As solenidades acontecem em diferentes pontos do município e vão reunir moradores, autoridades e visitantes em momentos que valorizam a história e as tradições da cidade imperial. Estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta mais pra gente o que vai acontecer na cidade na segunda-feira. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, e a programação começa nesta segunda-feira a partir de 9h30 da manhã na Catedral São Pedro de Alcântara, que é um dos principais símbolos históricos de Petrópolis. A celebração religiosa marca o início das comemorações pelo aniversário da cidade. E logo após, às 10h30 da manhã, será realizada uma homenagem ao Major Júlio Frederico Queller, na Praça Princesa Isabel. E vale destacar que Queller foi o engenheiro responsável pelo planejamento urbanístico de Petrópolis e teve papel fundamental na criação e organização da cidade ainda no período imperial. Já às 11h da manhã, as comemorações seguem na Praça Dom Pedro, homenagem ao imperador Dom Pedro II, uma figura diretamente ligada à fundação e ao desenvolvimento do município. No local também acontece o tradicional corte do bolo de aniversário da cidade, um dos momentos mais simbólicos da celebração. E encerrando a programação do dia, às 16h da tarde, o Palácio de Cristal recebe a eleição da realeza da Bauerfest 2026. Outro momento bem legal. O concurso escolhe as representantes da festa que celebra a cultura germânica e é considerada um dos eventos mais tradicionais e importantes do calendário turístico de Petrópolis. Então, o dia vai ser recheado de atividades aqui pelo Centro Histórico, dá para aproveitar em diferentes horários. Uma data bem importante, é o aniversário da cidade, vale aproveitar e curtir o momento. Volto com você, Mariana. Você falou, uma data muito importante aqui para a cidade. A gente pode ver que tem muitos atrativos para a comemoração dos 183 anos de Petrópolis e também para quem quiser curtir esse feriado segunda-feira aqui na cidade. Muito obrigado, Evelyn, por suas informações, viu?
E a Câmara Municipal de Petrópolis realizou mais uma edição da tradicional cerimônia de entrega dos títulos de cidadão petropolitano e da medalha Queller. A solenidade reconhece personalidades que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e também econômico do município. A cerimônia aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FASE, e integra as comemorações pelo aniversário da cidade. A homenagem é concedida a pessoas que, mesmo não sendo naturais de Petrópolis, prestaram serviços relevantes ao município. A tradição existe desde a década de 1950. Os títulos e medalhas são concedidos por meio de decretos legislativos aprovados pelos vereadores, que indicam personalidades de destaque em diferentes áreas. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e convidados para a entrega dos títulos de cidadão petropolitano e da medalha Queller. As homenagens reuniram personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e que fazem parte das comemorações pelo aniversário de Petrópolis. É um dia muito feliz. A gente vê reconhecido pela cidade, pelo poder público, que vale a pena a gente lutar por isso. Entre os homenageados desta edição está o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que receberia o título de cidadão petropolitano. No entanto, devido à previsão de fortes chuvas na capital fluminense, ele não pôde comparecer à cerimônia. Já o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, que em outras edições participou do evento como vereador, destacou a emoção de estar agora presente na solenidade como chefe do Executivo Municipal. Teve casos de pessoas que mudaram Petrópolis com apenas um aninho de idade. Temos o Volney também, que é secretário nacional da Defesa Civil, que é uma peça importante para o nosso município, ajuda muito a cidade de Petrópolis também. Então é uma noite de muita felicidade, muito orgulho e também de bênçãos para todos que estão aqui representando a cidade de alguma maneira e sentidos orgulhosos de serem petropolitanos. Mais do que um ato formal, a cerimônia reafirma laços institucionais e valoriza trajetórias que dialogam com o passado e o presente da cidade imperial, reforçando o papel do legislativo na preservação da memória e no reconhecimento daqueles que contribuem para o crescimento da cidade. Quero aqui parabenizar já todos os participantes, todos os agraciados que fazem parte da história, que fazem a memória e o pertencimento da nossa cidade. Um dos homenageados da noite foi o bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela. Ele contou que, mesmo tendo nascido no Rio de Janeiro, sempre manteve uma forte ligação com a cidade, influenciado pelos pais que eram apaixonados por Petrópolis. Desde a infância, as visitas frequentes ao município ajudaram a construir essa relação de afeto com a cidade imperial. Para mim, receber o título de cidadão petropolitano é completar aquilo que eu experimento em Petrópolis desde que cheguei. Gratidão, acolhimento. Agora com o reconhecimento do Poder Legislativo e Oficial da cidade. Para a vereadora Lívia Miranda, a escolha dos homenageados representa o reconhecimento de trajetórias que ajudam a construir e fortalecer a cidade. Então isso é muito importante para a cidade resgatar sua memória, elaborar o seu passado para ter um futuro de justiça e principalmente de uma cidade que reconhece a ação, dessas pessoas e transformando elas em cidadãs e cidadãos. Então é um motivo de muito orgulho ter a oportunidade de fazer isso aqui nesse evento. Gente, muito legal e muito importante também a entrega desse título de cidadão petropolitano para essas pessoas. Agora, mudando de assunto, o volume de vendas no comércio varejista brasileiro cresceu 0,4% na passagem de dezembro para janeiro. Dessa forma, o setor alcançou o maior patamar, igualando o recorde de novembro de 2025. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, janeiro de 2026 apresenta um saldo de 2,8%. Em 12 meses, o setor registra uma expansão de 1,6%. A média móvel trimestral, que apresenta a tendência de comportamento do comércio nos últimos meses, reflete uma alta de 0,3% na comparação com os 3 meses terminados em dezembro de 2025. O resultado de janeiro reverte a queda de 0,4% registrada no último mês de 2025.
Os dados fazem parte da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos 8 segmentos pesquisados pelo IBGE, 4 apresentaram crescimento do volume de vendas na passagem de dezembro para janeiro, com destaque para a atividade farmacêutica. No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado como veículos, materiais de construção e produtos alimentícios, o indicador cresceu 0,9% de dezembro para janeiro, 10º mês seguido de alta nessa comparação entre meses seguidos. Em 12 meses, o comércio varejista ampliado tem uma variação nula, ou seja, de 0%. Ainda falando sobre comércio, o número de pequenos negócios abertos no Brasil bateu um novo recorde nos primeiros 2 meses deste ano. De acordo com dados da Receita Federal, reunidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mais de 1.033.000 formalizações foram feitas em janeiro e fevereiro, considerando microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O resultado supera em 3% o recorde anterior, alcançado no primeiro bimestre de 2025. Segundo um levantamento do Sebrae, os 3 tipos de pequenos negócios representaram 97,3% do total de cadastros de pessoas jurídicas formalizados no país. A categoria de microempreendedor individual lidera largamente, com 79,5%. Em seguida, aparecem as microempresas e as pequenas empresas. Elas se diferenciam principalmente pelo volume de faturamento e pela quantidade de empregados. A categoria microempreendedor individual foi criada para formalizar os trabalhadores por conta própria, por isso só se encaixam como MEI os empreendedores de determinadas atividades com faturamento de até R$ 81 mil por ano, com no máximo um funcionário. As micro e pequenas empresas podem empregar mais pessoas, sendo que as primeiras faturam até R$ 360 mil anuais, enquanto as segundas chegam a R$ 4.800.000. Dados de 2025 do Sebrae mostram que essas empresas foram responsáveis por mais de 80% do saldo de contratações do país no ano passado. Considerando apenas os microempreendedores, a maioria opera no setor de serviços. Em fevereiro, 65% do total de novos pequenos negócios exerciam atividades dessa categoria, seguidos por 19,6% no comércio, 7,6% na indústria e 6,8% na construção. Olha só, pessoal, hoje é o último dia do mutirão Dívida Zero RJ, essa primeira ação do ano de 2026. A ação do Procon RJ, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, está atendendo em 20 pontos espalhados pelo Estado e já ajudou mais de 3 mil consumidores a renegociar débitos. De acordo com dados preliminares divulgados pelo Procon RJ e pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, até a quinta-feira, mais de R$ 8 milhões em dívidas já haviam sido negociados, em acordos que superam 50% de desconto, e em alguns casos chegam a 100% do valor devido. Algumas histórias, como a da aposentada Valdinéia de Mello, mostram o impacto direto dessa iniciativa. Eu há muito tempo estava com o meu nome sujo, é uma coisa que te deixa impaciente, que você fica sem poder fazer nada, de mãos atadas. Quando eu vi na televisão o anúncio de um senhor que pagou a dívida, a senhora me incentivou, me deu um ânimo. Ela conta que tinha uma dívida de R$ 1.783,44, contraída em 2017, e nessa edição do mutirão conseguiu renegociar o débito com o banco e agora vai pagar R$ 93,53. Eu precisava limpar meu nome, que eu quero visitar minha filha, com o nome sujo eu não posso tirar meu passaporte. Aí pintou essa oportunidade, eu falei, eu vou lá, eu vou sair de lá com o meu nome limpo. Graças a Deus consegui um desconto muito bom. A iniciativa reúne cerca de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo dessa ação é aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e criar oportunidades reais para que pessoas endividadas consigam reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro. Para participar do mutirão, o consumidor precisa ser titular da dívida e apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH.
Para conferir todos os locais disponíveis para renegociação de dívidas, basta acessar o site dividazerorj.com.br. No ano passado, a indústria brasileira de alimentos e bebidas apresentou um faturamento de R$ 1.390 bilhões, o que representou uma alta de 8,02% na comparação com o ano anterior. O montante representa 10,8% do Produto Interno Bruto estimado para 2025. Confira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o grande destaque do ano foi o mercado interno, que respondeu por 1 trilhão e 2 milhões desse total, sendo que 732 bilhões são decorrentes do varejo e o restante do food service, que vem retomando sua fatia de participação. A demanda doméstica, segundo a associação, também foi determinante para sustentar o crescimento real das vendas, que avançaram 2,2% no período. De acordo com a ABIA, esse resultado reflete a recomposição gradual do consumo das famílias, o avanço do consumo fora do lar e também os ganhos de eficiência obtidos pelas empresas ao longo do ano. Quanto às exportações, a indústria de alimentos e bebidas registrou um crescimento de 0,7% em 2025, somando 66 bilhões 730 milhões. O balanço apresentado pela associação também apontou que a força do trabalho direta alcançou 2.120.000 empregados, um crescimento de 2,4% em relação a 2024. Somando os empregos indiretos, a cadeia produtiva chegou a 10.600.000 postos de trabalho, o que corresponde, de acordo com a ABIA, a 10,3% de toda a força de trabalho ocupada do país. Para este ano, a ABIA espera que as vendas reais cresçam entre 2% e 2,5%, impulsionadas pelo mercado doméstico e pela recuperação gradual do mercado internacional. A geração de empregos também deve crescer, com alta entre 1% e 1,5%. E agora falando sobre saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou novos medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 1 e para o câncer de mama. Os registros foram publicados no Diário Oficial da União na última segunda-feira. A agência aprovou o Tzield, indicado para retardar o início de diabetes tipo 1, estágio 3, em pacientes adultos e pediátricos com 8 anos de idade ou mais, que já estejam no estado 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune grave e de longa duração, que costuma se manifestar na infância e pode gerar aumento de complicações, como doenças cardíacas, renais e oculares. Também foi aprovado o Datroway, indicado para tratamento de pacientes adultos com câncer de mama irressecável ou metástico com receptor hormonal positivo HER2 negativo que já tenham sido submetidos à terapia endócrina e pelo menos a uma linha de quimioterapia para doença irressecável que não pode ser completamente removida por cirurgia ou metástica que se espalhou do local original para outras partes do corpo. O Andebry também teve o registro aprovado. O medicamento é indicado para a prevenção do angioedema hereditário. A doença é genética e é considerada rara e causa inchaços e edemas repentinos e dolorosos em diversas partes do corpo, que podem afetar de forma recorrente a pele, as mucosas e também os órgãos internos. E você vai ver a seguir. Operação da Polícia Civil prende 4 suspeitos de produzir e vender armas impressas em 3D no Rio de Janeiro. Inflação oficial recua para 3,81% em fevereiro. Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de 2,5 bilhões de dólares. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E policiais militares do 38º Batalhão prenderam um homem de 35 anos após tentativa de simular um roubo envolvendo 3 aparelhos celulares de alto valor na tarde de quarta-feira na localidade de Fernandó, em Paraíba do Sul. Quem tem mais informações sobre a ocorrência é a repórter Evelyn Carvalhais. De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada por um homem de 33 anos, que trabalha como motoboy e teria sido contratado para realizar a entrega de 3 aparelhos celulares, modelo iPhone 17 Pro Max, avaliado em aproximadamente R$10 mil cada. A entrega seria realizada na Praça São Sebastião, Fernandó, onde o pagamento ocorreria pessoalmente. A vítima informou que, ao chegar ao local, foi surpreendida por 2 homens em uma moto preta sem placa, que anunciaram o roubo e fugiram levando os aparelhos. Mas aí é que a situação muda. Após diligências e apuração dos fatos, um homem de 35 anos, inicialmente apontado como possível vítima, acabou confessando que havia combinado previamente com os comparsas para simular o assalto, com o objetivo de enganar o vendedor e se apropriar dos aparelhos. Com as informações fornecidas pelo homem, as equipes da Polícia Militar realizaram buscas em um lava-jato nas proximidades do ocorrido. No local, os agentes encontraram uma mochila preta com os 3 aparelhos celulares roubados. Durante as investigações, também foi identificado o envolvimento de um outro suspeito, de 25 anos, que teria auxiliado na fuga. O homem de 35 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e permaneceu preso à disposição da Justiça. O material foi recuperado e apresentado na 107ª Delegacia de Polícia, em Paraíba do Sul, onde o caso foi registrado. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Ainda nesse assunto de ocorrências policiais, 4 pessoas foram presas durante uma operação realizada na quinta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra um grupo investigado por produzir e comercializar armas de fogo e carregadores impressos em 3D. As prisões aconteceram no estado de São Paulo. A Operação Shadow Gun é resultado de uma investigação da 32ª Delegacia de Polícia na Taquara, em conjunto com o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. A operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os presos está um engenheiro apontado como mentor da quadrilha e responsável pelo desenvolvimento e pela produção das armas e carregadores impressos em 3D. Segundo a polícia, os outros 3 integrantes tinham funções específicas dentro da organização criminosa. Um atuava no suporte técnico direto, outro era responsável pela divulgação, análise e articulação ideológica do grupo, e o quarto cuidava da propaganda e da identidade visual.
As equipes também cumprem mandados de busca em endereços ligados a vendedores e compradores no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros 9 estados do país. De acordo com as investigações, entre os anos de 2021 e 2022, foram identificadas pelo menos 79 negociações envolvendo as chamadas armas fantasmas, que são produzidas sem rastreabilidade e montadas com materiais de fácil acesso. Vale destacar que as investigações começaram após um alerta de um órgão internacional compartilhado com o Laboratório de Operações Cibernéticas, que indicava a venda de armamentos produzidos em impressoras 3D nas redes sociais. Durante a investigação, a polícia também identificou o uso de criptomoedas para incentivar e financiar a produção das armas ilegais. Agora, mudando de assunto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é tido como a inflação oficial do país, acelerou 0,33% em janeiro para 0,70% em fevereiro, a maior taxa desde fevereiro do ano passado, quando o número foi de 1,31%. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPCA de fevereiro apresentou uma variação de 0,70%, 0,37 ponto percentual acima da taxa de janeiro, que foi de 0,33%. Com esses resultados, o IPCA no ano acumulou uma variação de 1,03% e nos últimos 12 meses ficou em 3,81%. A maior variação, de 5,21%, foi registrada no grupo de educação, devido aos reajustes anuais das mensalidades de escolas e cursos. No grupo educação, os cursos regulares subiram 6,20% por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações vieram nos subitens ensino médio, com 8,19%, ensino fundamental, com 8,11% e pré-escola, 7,48%. O número da educação, junto com a alta no grupo de transportes, representou aproximadamente 66% do resultado total do mês. O resultado do grupo de transportes, com 0,74%, foi influenciado pela alta de 11,40% na passagem aérea, além da incorporação de reajustes nas tarifas de ônibus urbanos em 8 das 16 áreas pesquisadas. Os combustíveis, por sua vez, apresentaram variação de menos 0,47% em fevereiro. Ainda entre as altas, o grupo de alimentação e bebidas registrou alta de 0,26% em fevereiro. A alimentação no domicílio registrou alta de 0,23% em fevereiro, ante 0,10% do mês anterior. Com destaque para as altas do açaí, de 25,29%, e das carnes, com 0,58%. Ainda no grupo de alimentação e bebidas, mas no lado das quedas, os destaques ficaram com as frutas, óleo de soja, arroz e café moído. Regionalmente, a maior variação foi em Fortaleza, com 0,98%, e a menor, 0,07%, ocorreu em Rio Branco. Vale destacar que, com o acumulado da inflação registrado nos últimos 12 meses, que foi uma alta de 4,44%, a inflação oficial está dentro do limite máximo de tolerância da meta do governo, que é de 4,5%. E você vai ver no próximo bloco. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E agora, como de costume, vamos saber a programação cultural para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o Circuito de Educação Ambiental vai transformar o Shopping Estação Locanda em um ponto de encontro para quem ama natureza, consciência e experiências que inspiram. O evento foi pensado para toda a família e contará com exposições, um documentário emocionante e uma feira de adoção de animais. Então, se você ama meio ambiente, fotografia, animais e boas histórias, esse circuito é para você. E ainda em Petrópolis, depois de mais de 10 anos de parceria, Catarina Maum e Rodrigo Santana lançam o livro Pintando e Poeamando Petrópolis, uma obra que une versos, ilustrações, curiosidades e muito afeto pela cidade. O evento acontecerá neste domingo, na Casa Brisa, que fica localizada na Rua Ipiranga, número 494. Os 100 primeiros compradores receberão de brinde uma caneca para pintar com ilustrações exclusivas do livro. E agora, indo para Teresópolis, o Sesc Bistrô oferece opções de shows para dançar e se divertir. Nesta sexta-feira, Bebel e Eles domina o palco com pop rock e black music, a partir das 8 horas da noite. Já no sábado, Marcela Mangabeira e Léo Freitas tocam Djavan, também a partir das 8 horas da noite. E para encerrar o final de semana, tem roda de samba com Maiara Ferreira, a partir de 12h30. A programação é gratuita e está sujeita à lotação, então chegue cedo e aproveite. Já em Nova Friburgo, é a vez da criançada. O espetáculo Circo Show com a Patrulha Canina estreia no Country Club de Nova Friburgo neste domingo, a partir das 4 horas da tarde. A apresentação reúne mágica, malabaristas, animais, bailarina e, claro, a turminha da patrulha. O evento, que é pensado para toda a família, tem ingressos a partir de R$ 30 pela plataforma Simpla. Em 3 dias, acontece o 3º torneio Liga AFI de Beach Tênis, que promete um fim de semana de muita energia, competição e resenha na areia, além de premiação em dinheiro e troféu. As inscrições já estão abertas no Let's Play, com ingressos a partir de R$ 60.
E voltando para Petrópolis, o Cinemax Bauhaus reúne animação, clássicos e produções indicadas ao Oscar na semana do aniversário de Petrópolis. As sessões seguem até quarta-feira, com funcionamento normal, inclusive na segunda-feira, dia 16 de março, que é feriado municipal pelo aniversário da cidade. Entre os destaques estão Cara de um, Focinho de outro, Cirate, O Morro dos Ventos Uivantes, Pânico 7, Elvis Presley, In Concert e Kill Bill, fechando a programação especial da semana. Muitas opções para os amantes do cinema, não é mesmo? E tem programação de fim de semana também no Teatro Imperial. Começando nesse sábado, a partir das 8 horas da noite, Nani People está em cartaz com o espetáculo Então Deu no que Deu. A apresentação reúne trechos de seus 3 solos de stand-up atualmente em cartaz em todo o país. Nani é Pop, Sob Medida e Tsunami. Essa é uma oportunidade única de se divertir com a melhor humorista mineira, que conquistou o país com seu talento e irreverência. Já no domingo, a partir das 6 horas da tarde, é a vez do Murilo Couto com Um Show sobre Casamento, um novo espetáculo de stand-up que mergulha de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado. O show traz uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase, repleta de desafios e momentos cômicos que todo mundo pode reconhecer. Os ingressos para ambas apresentações estão a partir de R$ 40. E para finalizar a nossa agenda cultural, um espetáculo de contação de histórias promete encantar o público neste sábado, às 4 horas da tarde, no Shopping Vilarejo, em Itaipava. A apresentação gratuita Histórias que Meu Avô Contava reúne narrativas inspiradas em tradições do Brasil, da África e do Oriente, em uma experiência de cerca de 50 minutos que mistura música, expressão corporal e imaginação para todas as idades. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, acabamos de ver várias dicas muito boas aqui para o fim de semana nas nossas cidades, mas é claro, antes a gente precisa se preparar para saber como é que fica o tempo, então vamos agora para a previsão do tempo. Gente, sexta-feira chegou, fim de semana já batendo na porta. É claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas. É por isso que eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Olha, a gente teve uma semana muito atípica, com temperaturas muito abaixo do que está esperado para o verão. Mas como é que fica o fim de semana? Muda alguma coisa? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, eu já adianto que a previsão para o fim de semana continua sendo de chuva. E como de costume, vamos começar por Nova Friburgo, onde o sábado será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e à noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus Celsius. A previsão para domingo é de sol com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 26 graus Celsius. O sábado em Teresópolis vai seguir essa tendência de Petrópolis. O dia será de sol, com algumas nuvens, e pode chover rápido. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus. Já o domingo será de sol, com algumas nuvens, e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e máxima de 23 graus Celsius. Já o domingo será um dia de sol e aumento de nuvens. Além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite muitas nuvens, mas sem chuva. E as temperaturas na cidade imperial variam entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme, mas as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e máxima de 29 graus. O domingo vai seguir essa mesma tendência e será um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros vão variar entre a mínima de 19
máxima de 30 graus Celsius. Para finalizar nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros no sábado vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 30 graus. No domingo, a previsão indica um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E as temperaturas no domingo variam entre 18 e 30 graus. Mariana, a gente pode perceber que é o que eu já havia adiantado, né? A previsão de chuva permanece, um tempo um pouco atípico em relação à estação do ano que a gente está no momento, mas aquelas pancadas de chuva no final da tarde vão seguir. Pois é, Jonathan, você pode, como você mesmo destacou, a gente pode ver que a chuva continua aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura, dá uma trégua na parte da noite alguns dias, algumas das cidades aqui, no sábado principalmente, e no domingo a temperatura começa a subir um pouquinho mais, tirando Paraíba do Sul e Três Rios, que as máximas já estão na casa dos 30 graus, então assim, é muita diferença com as máximas aqui da região serrana, que não chegam a 25 graus. Mas, Jonathan, muito obrigado por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas para nós através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias dessa semana com o Gabriel Toledo. Mas segunda-feira eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.